Fala, conspiradores. Eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar. E pro episódio de hoje, gravado numa sexta-feira 13, um dia bem propício para gravar episódio, a gente trouxe aqui uma teoria da conspiração, que na realidade não é teoria da conspiração, né? O que a gente vai trazer aqui hoje é um daqueles casos que parecem teorias, mas não são. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto Pegasus. E que tem 3 versões na internet. E que eu já vou falar aqui que eu já cometi a gafe de pesquisar o errado. Então, provavelmente eu vou falar merda. Tem 3 versões do negócio. Não, peraí. Vamos primeiro discutir a criatividade de nomes para projetos. Uhum. Galera, sejam mais criativos. Sejam mais criativos. Porque assim dificulta o trabalho da pessoa que conspirar. Né? 3 projetos de conspiração com o mesmo nome? Não dá, né, galera? Aí se complica aqui pra gente. Pelo menos coloca um Pegasus 1, Pegasus 2. É, isso. Exato. Exatamente. Já ajudaria bastante, né? Dividir aí em tipos de Pegasus. Exato. Não, uma ajuda aqui pros amigos, por favor. Bom, gente, antes de falar do nosso tema, como sempre, vamos lá para o Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas ela veio antes da novela Marimar. Oi! Olha, eu queria falar que a gente estava com muita saudade de gravar mesmo. E que nós ficamos muito felizes que vocês também estavam com saudade da gente. E lembrar mais uma vez que se você quiser conversar com a gente, vai lá no nosso @podeconspirar no Instagram, comentar nos nossos episódios, tá certo? Tem posts específicos para os episódios. Também você pode mandar DM pra gente, que a gente responde sem problemas. E é claro que também tem aqui no YouTube, se você tá vendo as nossas carinhas acabadas de sexta-feira 13 aqui, significa que você está assistindo pelo YouTube. Então vá lá. Agora a gente tem 2 versões, né? Uma versão que vai para o streaming e uma versão que vai para o YouTube. Então dá para você assistir de 2 maneiras diferentes o mesmo episódio. Então a gente convida você que não se inscreveu ainda no nosso canal e você é nosso ouvinte no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast, ou seja lá o streaming que você esteja ouvindo, para que você também vá lá no nosso canal do YouTube do Pode Conspirar, assine e compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? Porque independente de onde você estiver ouvindo, você pode interagir, dar o seu like, comentar, porque isso faz com que o algoritmo entenda que nosso conteúdo é relevante e ele forneça para outras pessoas os nossos episódios, tá certo? E assim a gente aumenta a nossa rede de conspiradores. E para começar, a gente vai falar do Sou Samarco, né? Lá no nosso post sobre o primeiro episódio da temporada de 2023. E ele simplesmente falou: quero ouvir esse episódio. Show! Também queremos que você ouça. E queremos que você compartilhe. Também. Bom, a gente tem também o comentário da Juliana, que é Vegaldi, que também está sempre aqui comentando, né, participando das postagens, e aí ela também comentou no nosso último episódio, né, que foi o do John Kennedy. Brincadeiras à parte, eu acho que eu já assisti todos os documentários sobre ele, e eu acredito que ele e o irmão dele foram assassinados pelo próprio governo e que ele encomendou o assassinato da Marilyn Monroe. Das teorias que existem sobre a morte do Kennedy, eu acho que é uma das que faz mais sentido, pelo menos com o que era feito na época, né? É uma das possibilidades mesmo. Sim. Inclusive a da Marilyn. Sim, também acho. Até porque a Marilyn, até para quem não assistiu esse episódio, né? A gente tem um episódio só dedicado à morte da Marilyn Monroe. E um dos pontos é que a Marilyn tinha conexão com o Partido Comunista, né? E na época isso não era exatamente bem visto, né?
Exato. Exatamente. Aqui tá, o próximo comentário dela foi: Tassi, você decide quem é o capiroto. Como assim? É, papo de coach, né? Seja você, seu próprio capiroto. Não é porque a Tassi, no último episódio, ela falou assim, eu acho que esse cara era o capiroto. Eu não lembro quem era, mas ela falou com muita certeza assim, esse cara era o capiroto. É que eu tava falando do Rafael Bittencourt, que é o apelido dele. Isso! Exato, é isso mesmo. Ele é conhecido no meio do... Quem curte aí, talvez tenha ouvintes aí, eu acho que tem, que deve curtir heavy metal, rock, essas coisas assim, rock nacional, e ele é, né, chamado aí pelos fãs de capiroto, enfim. Aí foi isso que eu estava falando disso. E aí tem um outro comentário dela também, né? Aqui ela tá falando assim, e se ele foi assassinado pela Janaína? Fica aí o questionamento. Ele acho que é o do menino Isso é um absurdo, levantando calúnias contra a Janaína. A Janaína é uma fofa. Você não pode falar assim da Janaína. Janaína é o nosso massacote. Não pode falar isso da Janaína. Janaína é muito gente boa. Justiça pra Janaína. Justiça. Bom, a gente tem o comentário também do Gabriel Januário, 1800. Aí sim, meninas, já estava com saudade, baixando. Muito obrigada. A gente também estava com saudade. Cara, faz muita falta gravar Teoria da Conspiração, vocês não têm noção. Já faz parte da nossa rotina. Então, toda semana, né, a gente tem que conspirar alguma coisa, entendeu? Já faz parte da gente. É uma rotina bem saudável, assim. Você toda semana tá lá no Reddit, tá no Twitter, levantando teoria da conspiração. Tá, talvez na parte de saúde seja um pouco questionável. Mas que a gente gosta? Sim, nós gostamos. Bom, e nós temos também a Larissa. A Larissa comentou lá no último vídeo de 2022 e ela falou assim: oi meninas, já ganharam uma nova conspiradora, risos. Me avisem quando tiver vídeo novo, tá? Não entendo muito ideias da conspiração, mas espero aprender com vocês. Ah, muito obrigada, Janaína. Claro que entende, menina. Conspiração nada mais é do que uma fofoca evoluída. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando eu li esse comentário, eu já sabia quem era. Então, eu vou abrir aqui, se as meninas permitirem, vou abrir aqui um espaço. Que Larissa é minha prima, e eu vou dar um beijo para ela, que ela acompanha a gente agora. Então, beijo, Larissa. Beijo, Larissa. Beijo, Larissa. Bem-vinda. Mas é isso, Larissa. A conspiração é uma fofoca que evoluiu. Entendeu? Não tem lá o Pichu que evolui para o Pikachu? Então, tem lá a fofoca que evolui para a conspiração. Nossa, certo? Esse exemplo da Hobbs denuncia muito a idade do falar do Pokémon. Aliás, eu queria fazer um parênteses aqui. Eu lembrei da Tassi quando eu vi esse TikTok, que o cara tava falando do Big Brother, né? E aí uma das pessoas que vai participar do Big Brother é a Aline, que era do Ruge. E aí ele falou assim, porque vocês não devem conhecer o Ruge, mas se vocês têm uma prima ou uma irmã mais velha, ela deve lembrar do Ruge na infância ou na adolescência dela. Ai, desculpa, gente, mas a gente é dessa época. Né? Essa doeu na alma. Realmente. Mas assim, sei lá, gosto de tá falando, a Larissa, minha prima mesmo, né? Já que ela tá aqui, ela vai ver e ela vai confirmar também, eu acredito. Ela gosta de Pokémon. Ruge, eu acho que ela não conhece, não. Acho que não. Mas ela conhece um monte de música que eu ouvia quando eu tinha lá nos anos 90. Ela conhece. Acho que é porque bomba nas redes sociais aí, né? TikTok, essas coisas, então ela conhece. Mas é engraçado. Mas Ruge, gente, pelo amor de Deus, gente. Ruge. Se bem que Ruge era mais legal na nossa época, porque hoje abafa, elas tentam voltar, abafa.
Abafa, abafa. E falando em processinho. novos ouvintes, É o processinho. além o da processinho. Larissa, a gente tem também o Richard Passos, que também, né, comentou num dos nossos vídeos, nesse aqui das unhas de Nazca, um vídeo um pouquinho mais antigo, mas se você não tiver visto ainda, tá lá no nosso YouTube, também tá no streaming. E aí ele comentou: olá, gostei do programa. Este ano, por coincidência, vou viajar para o Peru. Eu espero que quando você viajar para o Peru, a situação esteja mais calma, porque lá tá um pouco caótico, né? Por esses dias, por conta de problemas políticos, então tem muitas manifestações, mas eu espero que quando você viaje, tudo esteja mais calmo para você ver as linhas de Nazca, se você puder. Mas quem é a gente depois... para falar que o país dos outros está caótico, né? Não, peraí. Não estamos em condições de julgar ninguém. A gente também não tá muito bem, mas... Não, se vocês puderem, dar um Google aí no como tá a situação do Peru, porque a situação do Peru tá um pouco mais complicada que a nossa. Um pouquinho mais. A gente não tá bem. Não tá. Mas a situação do Peru tá um pouquinho mais complicada. E se você realmente for, Richard, comenta de novo. Fala que você foi e como foi pra gente. Tá bom? Bom, finalizamos aqui o Conspiradores Comentam. Vamos lá pro Chapéu de Alumínio Dourado. Bom, meninas, e aí? bem. Bom, hoje eu tenho uma recomendação que eu já recomendei aqui, mas como eu pesquisei o projeto errado, Pegasus errado, né? O Pegasus que eu pesquisei era o Pegasus de time travel, de viagem no tempo. E aí, a série que eu mais gosto de viagem no tempo é a série Dark, da Netflix. Eu já falei aqui, já citei ela algumas vezes, principalmente no nosso episódio sobre time traveling. Então, se você não ouviu ainda, vai lá para você ouvir. E Dark é uma série que ela é alemã, excelente, com uma história super amarradinha, eu gosto muito, então esse vale a pena de vocês conferirem, assim, assistirem com um pouquinho mais, assim, de atenção, tá certo? Bom, a minha indicação pro episódio de hoje não tem uma relação com o tema, mas eu achei muito legal de trazer, porque eu achei uma ideia muito diferente, essa do livro. O nome é A Mandíbula de Caim, né? Quem acessa mais TikTok, outros youtubers aí que falam sobre livros, deve ter visto que ele tá bem no hype aí esses dias. E a ideia o livro todo é um enigma, as páginas estão todas em ordem aleatória, dá até para você destacar as páginas, e é uma história sobre 6 assassinatos. Então, no final, você tem que conseguir descobrir quem são as 6 vítimas e os 6 assassinos. Caramba! De acordo, né, com o resumo lá do livro, desde que ele foi escrito, que foi em 1934, só 3 pessoas conseguiram desvendar o enigma da forma correta. Então, né, eu comprei o livro ontem, tô com a cabeça fritando lá, tentando resolver. Mas é legal, é um passatempo bem divertido. Então é a minha recomendação pro episódio de hoje. Bem, gente... E para finalizar aqui, né? Não sei se vocês viram, quer dizer, quem está no YouTube vai ver, né? O plano de fundo aqui, que é do Cavaleiros do Zodíaco. Então, é a minha recomendação. Já que nós estamos falando de Projeto Pegasus, tem a música famosa aí, Pegasus Fantasy, né? Que é da abertura do anime, que também é um mangá, né, também um mangá bem famoso aí, escrito pelo japonês, o Masami Kuramada. E, bem, conta a história lá dos cavaleiros, que eles defendem as casas do Zodíaco, que eles protegem a Atena e tal, e tem várias, vamos dizer assim, várias temporadas, né, de Cavaleiros do Zodíaco. Eu sou péssima para nome de temporadas, então não vou ficar falando aqui, mas é um desenho que eu amava muito, muito quando eu era criança, lá nos anos 90, anos 2000, assistia, e aí trouxe aqui de recomendação para vocês. E
E é isso. Se vocês nunca escutaram a música Pegasus Fantasy do Cavaleiros do Zodíaco, escutem. Vou cantar um trecho. Faça elevar todo mal, combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te proteger. Superador dá forças pra lutar, Pegasus Fantasy, desejos a realizar. Coisas asas e um coração sonhador, ninguém irá roubar. Senseia, bem, eu vou parar. Virou praticamente um The Voice esse podcast. Não, a Tassiane aqui, né, ela é a rainha, então ela faz parte dela, ela define quem é o capiroto, ela canta, entendeu? Ela dita as frases da camiseta, é isso. Tassiane é rainha. O resto nadinha. É isso aí. Também não é assim, a gente não é nadinha, não. A gente aqui também. Funcionários do podcast. Não, Tassiane CEO, né? A gente aqui funcionária, né? Funcionários, rádio peão. Brincadeira. É que eu lembrei do copo da minha amiga, tipo, que eu trabalhei junto, né? Uma empresa que eu trabalhei, e ela levava todo dia de manhã um copinho, tava escrito assim, o nome dela, né? Ellen Rainha, resto nadinha. Caramba, que Gostei. época. Gostei, já joga um shade pra quem trabalha com você, gostei. É. Acho ótimo, acho ótimo. Bom, gente, vamos pro tema. A gente já falou de Ruge, já falou de intrigas de escritório, já cantamos música de abertura do Cavaleiros do Zodíaco. Vamos lá pro nosso tema da semana, que é o projeto Pegasus. É isso aí, galera. Bem, como a Roberta já falou, né? Esse projeto Pegasus é tanta coisa, né? Tanta coisa. Mas, na verdade, o projeto Pegasus que nós vamos focar aqui no podcast hoje, nada mais, nada menos que é um spyware, né? Que foi desenvolvido aí por uma empresa de armas cibernéticas israelense chamada NSO Group, né? E esse spyware, que não deixa de ser, vamos dizer assim, tipo, como se fosse um aplicativo, né? Ele é instalado ali nos celulares e outros dispositivos, né, que vão sistema Android, iOS, secretamente. Bem, e esse projeto Pegasus, né, é um software, então, espião, como a gente estava falando, e ele é utilizado, né, na verdade, para monitorar jornalistas, mas não só jornalistas, ele também foi utilizado aí para poder monitorar políticos, advogados e tantas outras pessoas, né, e dentre as vítimas desse projeto estão chefes da mídia francesa, dos jornais Le Figaro, do jornal AFP, do Le Monde e do France Television. Só para vocês verem que interessante, né? Os números de telefone, né, no qual esse spyware é instalado, né, ele não chega a espionar 100%, né? Mas de todos esses números, mas ele cria ali uma lista de possíveis alvos futuros. Então, no projeto Pegasus, por exemplo, haviam 13 chefes de Estado que estavam sendo espionados, né? E a intenção desse projeto era atingir ali uma espionagem de uma média de 1.000 franceses. Eu não sei por que, gente, isso, mas enfim. Esse software, ele tem diversas maneiras, né, de ser instalado em aparelhos eletrônicos, então ele pode ser instalado através de aplicativos, de um acesso direto ao smartphone, a instalação de um link bloqueado, né, então, enfim, todas essas formas que nós conhecemos que pode entrar um vírus no seu computador e fazer o estrago absoluto. E aí, esse spyware, ele fica ali escondido
no nível do kernel do telefone, que é o coração do sistema operacional, no caso do telefone, do celular. E aí, o que é ruim desse spyware é que é muito difícil dele ser detectado ou deletado do aparelho. Então, gente, cuidado aí, porque era para espionar, estava espionando franceses, mas pode ser que está espionando cada um de vocês. O projeto Pegasus, ele foi detectado, assim, oficialmente, né, pela primeira vez em 2016 pelo Ahmed Mansour, que é um ativista de direitos humanos nos Emirados Árabes. Então, ele foi a primeira pessoa a sinalizar sobre a existência desse projeto, mas existem relatos de que esse software pode já ter sido utilizado desde 2011. Inclusive, usaram esse software para prender o El Chapo, no México. Né? Foi uma das formas de rastrear os telefones. Né? O que é mais delicado desse projeto Pegasus é que, primeiro, ele foi criado, né, por essa empresa israelense, a NSO Group, que é uma empresa privada, né? De acordo com o que eles falam, até quando isso estourou, que foi em 2020, mais ou menos, meados de 2020, que foi que estourou essa listagem de números. Essa empresa, ela fala que ela vende só para governos, para agências governamentais, mas não fica muito claro se é isso mesmo. Pelo que alguns grupos independentes levantam, não é bem por aí. Né? E teve um consórcio de jornalistas que se chama Histórias Proibidas, que é um consórcio de jornalistas investigativos de 17 países que se juntaram para fazer alguns levantamentos sobre segurança na web, privacidade, né? É o foco deles. E eles levantaram, então, essa lista de telefones e tinha várias pessoas, inclusive pessoas comuns, né? Que não tinham nenhuma relação direta com o governo, mas eram parentes, eram vizinhos, eram amigos dessas pessoas. E na lista que eles conseguiram levantar de países que utilizam, tem vários países com sérias denúncias de direitos humanos, como o Cazaquistão, o Marrocos, a Arábia Saudita, então que estariam usando para monitorar até minorias que são perseguidas nesses países. Também localizaram utilização nos Estados Unidos, no Reino Unido, e adivinhem, no Brasil também tem pessoas utilizando o projeto Pegasus. Mas, gente, esse daí foi que estourou em 2020, não foi? Foi. Estourou publicamente em 2020. Mas quem é responsável é o NSO Group, certo? Exatamente. Esse NSO Group ainda existe? Existe. O software Pegasus ainda existe. Ele ainda é utilizado, ainda existe, ainda é comercializado. O que eles dizem, a NSO Group, primeiro que ela não fornece a lista de quem são os clientes que usam, né? Eles falam que não fornecem por uma questão de segurança nacional até, porque tem governos utilizando. Mas, assim, o que esses ativistas de direitos humanos e de privacidade dizem é que o uso não é restrito a governos. E que hoje a gente não sabe quem pode estar usando esse software e nem para que finalidade. Então, ele pode estar instalado no celular de qualquer pessoa. E uma coisa que eu vou trazer aqui de informações interessantes, que, tipo, como é a pergunta da Roberta, né, e eu acho que é legal falar também, o que acontece em relação a esse projeto Pegasus. Em maio de 2021, a imprensa do Brasil, ela divulgou aí que o vereador Carlos Bolsonaro, né, que é o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria participando aí de negociações para que a NSO fornecesse esse software para o Ministério da Justiça, através aí de uma licitação. E, na época, segundo o site UOL, os militares, né, e outros que estavam ali localizados na ABIN, eles ficaram muito irritados com essa interferência, né, do Carlos Bolsonaro, e aí a empresa acabou se afastando aqui de entrar no meio dessa jogada aí e fornecer o software. O que preocupa
né, mais assim, pelo menos, né, do meu ponto de vista, é a utilização fora das hipóteses legais, porque interceptação telefônica, interceptação de mensagem, isso daí existe, só que você tem todo um processo legal para poder deferir isso, você tem que ter um motivo, você tem que ter uma autorização de um juiz, mas a partir do momento que qualquer um pode utilizar, e por qualquer motivo, né, perde um pouco o sentido de ser algo que contribua para a segurança das pessoas e pode passar a ser o contrário. Mas aí é muito difícil delimitar, né? Não é? Muito. Muito difícil. Eu não... Porque assim, o próprio software pode ter vulnerabilidade para que outras pessoas tenham acesso a essa informação, ter vazamento de informação. Não é possível? Não, com certeza é possível. E tem até divergência sobre como ele funciona, né? Por exemplo, nos países em que ele foi utilizado, fizeram esse levantamento, né, das pessoas que conseguiram descobrir, a partir desse trabalho investigativo, que tinham o software no telefone, e o que eles descobriram é que poderia funcionar de diversas formas. Algumas pessoas, por exemplo, principalmente diplomatas, chefes de Estado, receberam aqueles phishings, sabe? Para quem não sabe o que é phishing, são aqueles e-mails que você recebe com um link suspeito, e aí você clica e ele pesca os seus dados, né? Por isso que tem o nome aí de phishing, é a ideia de pescar mesmo. E eles recebiam e-mails ou mensagens no celular como se fossem mensagens de embaixada, como se fosse algum tipo de documento governamental. E até teve casos nos Estados Unidos que a pessoa recebeu aquele Amber Alert. Sabe, para quem não se lembra do Amber Alert, eu acho que a gente chegou até a comentar sobre ele em algum episódio. É um alarme que existe nos Estados Unidos, nos telefones, quando desaparece uma criança. Então, uma criança foi desaparecida, foi raptada, começa a disparar no celular de todo mundo, né? E eles usaram isso, a NSO Group disfarçou o link do phishing como um alerta de Amber Alert. Então, a pessoa nem percebeu o que aconteceu com o telefone dela. Eu vi uma entrevista de um consultor de segurança da informação que ele disse que esse software Pegasus ele tinha uma tecnologia tão diferenciada que com uma chamada de WhatsApp que fosse feita para o seu telefone, você poderia já ser monitorado. Você não precisaria nem atender a chamada. Que horror. Então, mesmo que você não atendesse, que você ignorasse a chamada, só com isso já conseguia entrar no seu telefone. E aí o que esses consultores de segurança da informação dizem é que é muito excessivo o que esse software consegue fazer, porque ele praticamente dá um controle remoto do seu telefone para outra pessoa, consegue ver sua câmera, suas mensagens, suas fotos, seus e-mails, tudo. Então ele consegue mexer, inclusive em teclado, essas coisas assim? Eles conseguem acessar remotamente tudo que você faz. Então, Caramba. é como se tivesse outra pessoa usando seu telefone junto com você, né? E vai espelhando seu aparelho e tudo que você faz aparece para eles. Aí tá. Aí como você vai saber se você baixou alguma coisa que vem esse spyware ou não? Ah, você não sabe, né? Não vai saber, né? Esse é o Não ponto, vai você saber. não sabe. Cuidado com as coisas que vocês compartilham. Não, mas é verdade. Falam. É verdade. Esse exemplo que você deu, Tássia, é muito bom. Por exemplo, quando aconteceu aquele bloqueio do WhatsApp no Brasil, muita gente saiu instalando VPN no celular para conseguir acessar fora. Só que quando você faz isso, a VPN, você está abrindo uma porta dupla. Né? Você está recebendo, mas você também está abrindo o seu telefone. Né? E se você não usa uma VPN segura, uma VPN que te dê um suporte, é porta aberta. A gente passou por isso ontem, né? De ter uma conta do Instagram hackeada. Nossa, conta direitinho o que aconteceu. Não, porque foi assim, ó. De repente, Dona Patrícia manda assim, gente, do nada, nós passamos de, sei lá, 20 né? Porque lá no Instagram a gente tem, né, a quantidade de pessoas que nos seguem e a quantidade de pessoas que nós seguimos. E geralmente nós seguimos pessoas que nós conhecemos, né? E daí, são poucas pessoas. Então, tinham no máximo 20 pessoas que nós seguimos. Do nada, de repente, apareceram 600 pessoas que nós estávamos seguindo.
E aí foi uma correria, porque foi a gente trocar todas as senhas que envolviam o podcast, deletar e bloquear as pessoas que eram são essas pessoas que nós estávamos seguindo, né? Tirar do podcast, e deu um super trabalho. Mas a gente conseguiu reverter, né? Pelo menos a priori, tá tudo bem. E a gente chegou a ser chutado do acesso, né, da conta, porque enquanto eu tava falando com vocês, tava estranho, na hora que eu falei, vou mudar a senha, a gente foi chutado para fora da conta e não conseguimos entrar. Aí eu fui tentar entrar também, porque eu tinha entrado e depois fui entrar de novo, não entrava mais. Aí a Roberta entrou e eu sei que a Paty mudou lá, né? Conseguiu depois fazer outro acesso por outro local e a gente conseguiu, e aí a gente criou uma nova senha, começamos a deletar as pessoas. Então, tipo, gente, ontem foi à noite trabalhando nisso. Tirando todo mundo. Então é uma coisa que é experiência de dia a dia, né, pra gente, mas fica sempre um alerta, né? A gente não sabe a fonte, não sabe como isso aconteceu, porque a gente é muito cuidadosa com as coisas do podcast e com as nossas próprias coisas também. Sim. Então, assim, qualquer pessoa está sujeito a ter uma conta hackeada. Uma conta, imagina só o celular, computador. E no caso desse software do Pegasus, eu vi também uma reportagem falando sobre ele, que ele era tão potente nesse ponto de monitorar mesmo, que se ele ficasse 60 dias sem se comunicar com o servidor, ele se autodestruía, deletava do celular. Então, para você conseguir rastrear se o seu telefone foi infectado, é muito difícil, só se você tem alguém assim com muita experiência que consiga, né, fazer esse trabalho. E aí a preocupação desses grupos, né, que trabalham com privacidade na internet é justamente os limites disso, né? Porque com o projeto Pegasus, quantas pessoas não foram monitoradas sem saber e com qual finalidade? Eles levantaram, inclusive, que o software estava no celular de familiares de jornalistas que foram assassinados, por exemplo, nos Emirados Árabes. Então, né, eles estavam usando esse telefone para conseguir chegar na pessoa que eles queriam encontrar. Então, é um assunto muito perigoso. Então, gente, é o seguinte, dica. Seja amigo de um hacker do bem. Porque um hacker do bem, ele pode te ajudar aí a descobrir e desvendar diversas coisas para o seu bem, claro, né? Tirar esses maus elementos aí. Mas se eu não me engano, tem dois termos diferentes. O primeiro é o hacker, que eu acho que o hacker é o do bem, e tem o cracker, que o cracker que é o do mal. Tem o cracker, né? É isso mesmo, é verdade. Né, banalizaram o termo hackear, mas na verdade o termo é craquearam, né? Mas fica de experiência. Depois do que aconteceu ontem, atualizei todos os antivírus aqui, passei em tudo para ver se não tinha ficado nada. Aqui também. Até porque invadiram também a conta do Instagram, do Instagram e do Facebook do meu marido ontem também, no mesmo dia. E aí postaram várias coisas do Estado Islâmico, umas fotos de mártires, uma coisa super estranha. Então, talvez tenha sido alguma coisa até na rede aqui de casa, né? Caramba. Você vê, né? Ai, gente. Tomara que não seja um projeto Pegasus. Não. Tentando sabotar esse episódio, não querem que a gente diga a verdade. Fica aí o questionamento. Mais uma vez sendo sabotadas. Não é a primeira vez. Não são os ETs que querem nos sabotar, é esse povo louco aí da internet. Vai ter truque, brincadeira. Nossa. Bom, gente, né, a ideia do episódio de hoje era falar um pouquinho sobre o projeto Pegasus, né, que apesar de também não ser um episódio com tanta informação, né, eu acho que ele é importante para a gente saber que esse tipo de coisa existe, que não tá tão longe da gente assim quanto a gente pensa, né, e tomar o dobro de cuidado, né, porque você pode sim estar sendo monitorado, né, suas comunicações podem não ser tão privadas assim, então... Mais uma vez, a gente traz uma mensagem de esperança aqui nesse podcast.
pra vocês. Até semana que vem. Ah, gente, ó, hoje aqui eu fui tão ouvinte quanto vocês. Mas faz parte do processo, tá tudo bem. Realmente, tomem cuidado, porque pra gente foi um susto. Então, ainda bem que não foi nada, né, de cunho, sei lá, financeiro, que poderia ser muito pior, né? Mas fica aí o recado para todo mundo tomar cuidado. E nos vemos no próximo episódio. Tchau. Bem, gente, encerrando aqui mais um episódio do Pode Conspirar, aí sobre o projeto Pegasus, que não é a música do Cavaleiros do Zodíaco, porém, conte com o Senseiya para poder nos salvar e nos tirar aí desses spywares espalhados pela internet. Eu acredito que os Cavaleiros do Zodíaco podem nos ajudar a detectar o mal nos celulares. Brincadeira, gente. Tô viajando também. Esse podcast me deixa também, às vezes, um pouco viajada. Quando não é Faz café, parte, tá? Faz parte. essas Faz notícias. parte. Então, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí. E até o próximo episódio. Valeu. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.